Olá pessoal, aqui é o professor Caio. Eu espero que todos e todas estejam bem. Vamos lá para mais uma aula de geografia. Na aula passada, nós vimos o processo de construção, de criação e desenvolvimento do Estado americano, dos Estados Unidos. Então, hoje nós vamos dar continuidade e, portanto, eu gostaria que vocês abrissem um livro de geografia na página 86. Lá em cima a gente vai estar vendo o título aí, ó, o ato de propriedade rural e o destino manifesto. Mas antes eu gostaria de frisar que nós vimos que a parte povoada dos Estados Unidos, ela se constituiu da parte leste. Então toda aquela área litorânea do leste dos Estados Unidos, adentrando um pouquinho para o continente, era a área mais povoada. Então toda a parte oeste dos Estados Unidos, ela se encontrava apenas com os seus nativos, o que a gente vai chamar de índios, né? Os índios americanos, mas eram os nativos que ocupavam essa parte oeste dos Estados Unidos. Então, o governo americano, já independente, ele buscou pela sua ocupação, né? Ele optou por tomar posse também de todo o restante do território estadunidense, que no caso era toda a parte oeste dos Estados Unidos. Para isso, o governo dos Estados Unidos ele passou a conceder a posse de vários acres, tá? É uma medida diária. Um acre ele tem 4.000 metros quadrados aproximadamente. Então o governo ele passou a ceder essas terras para quem cultivasse no mínimo durante 5 anos. Então a pessoa dizia, olha, eu quero cultivar aqui, eu quero cultivar frutíferas, eu quero cultivar, plantar alimentos, enfim, orgânicos, durante 5 anos. Então, o governo ele concedia para você, ele te dava essas terras para que você fizesse isso. Ora, sabendo disso, uma grande quantidade de pessoas achou isso o máximo. Opa, eu vou ganhar terra se eu quiser plantar. Então, tudo assim de mão beijada. Então, isso atraiu uma multidão de gente para o lado oeste dos Estados Unidos. Então, isso passou a fornecer um mercado, ou seja, várias pessoas numa determinada área passou a constituir um mercado de compra e venda de produtos, e isso foi provocando uma socialização, um aumento populacional para esse lado dos Estados Unidos. Para que esse povoamento ele aumentasse ainda mais, houve nesse período o que a gente denomina de destino manifesto. O que seria esse destino manifesto? Em 1845, um jornalista chamado John Sullivan, ele passou a publicar ideias ditas divinas. Que ideias eram essas? É que o povo puritano, que é uma espécie de evangélicos, juntamente com as pessoas brancas, seriam os eleitos por Deus para ocuparem todo o continente americano, principalmente naquela ocasião, o oeste dos Estados Unidos. Portanto, se os puritanos e o povo americano eram escolhidos por Deus, se eles eram legitimados, eram justificados por Deus para abençoar e dominar aquela terra, então todos aqueles que fossem diferentes não seriam. Por isso que os nativos daquela região eram mortos ou escravizados ou tinham suas áreas tomadas por esses povos, os recentes povos americanos, com a ideia de que eles não eram puros, portanto deveriam ser mortos ou terem suas propriedades tomadas, porque Deus assim o queria. Era o pensamento do destino manifesto. E com isso em mente, a população americana ela começou a fazer isso por todo o território que a gente hoje conhece como o Oeste americano. Logicamente que os índios, os nativos, eles ofereceram resistência,
mas não foi suficiente para defenderem, né, suas posses, suas terras, e acabaram sendo massacrados em sua maioria. Hoje existem pouquíssimos nativos nos Estados Unidos, assim como no Brasil também houve algo semelhante. Então, pessoal, esse foi o Destino Manifesto. Percebam que os Estados Unidos, poucos anos antes, ele se tornou independente. Mas naquela época, outros países, até mesmo a própria Inglaterra, eles ficavam sondando outras terras, outras áreas da América. Então, na ocasião, o então presidente dos Estados Unidos, James Monroe, ele resolveu implantar uma doutrina que seria a América para os americanos, ou a tão chamada doutrina Monroe. O que ela se constituía? Ela dizia basicamente o seguinte, que todas aquelas terras que eram dos americanos ah, não seria mais de outro povo, não seria mais de ninguém. Ou seja, nenhum outro país do continente europeu, que se diziam colonizadores, eles poderiam se apropriar das terras da América. E esse domínio dos Estados Unidos, eles não ficaram só no seu território, ele se expandiu. Não somente o território dos Estados Unidos, que passou a ser somente deles e apenas deles, mas também de outras áreas do continente americano. Essa doutrina Monroe, ela se estendeu desde a América do Norte, que é onde ficam os Estados Unidos, passando pelo Caribe, América Central e também pela América do Sul. E essa política, ela se mantém até hoje. Os Estados Unidos sempre prometeram e ofereceram ajuda, proteção militar, para que nenhum país vindo do continente europeu ele pudesse ter o domínio de algum país do continente americano. Tá? Então é isso. Até a próxima.